Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. O pessoal estava reclamando que estava tirando a atenção, tinha gente que não conseguia prestar atenção. Eu diminuiu o barulho, igual nos meus outros. Vamos lá, galera. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre... Falar um pouquinho sobre o zoom out. Pelo pé. Vou falar um pouquinho sobre Tevilá. Vocês sabem o que significa o conceito de Tevilá? O que é Tevilá? O que é Tevilá? Vamos lá, ver se a galera está afiada. Vamos lá, gente. O que é Tevilá? Popular batismo? Vamos lá. Não, Tevilá é quando... Oração? Não, Tevilá... É quando tem uma festa e você não sabe se a pessoa teve ou se não teve. Ela teve lá. Teve lá. Olá, teve lá. Teve lá? Teve lá. Teve lá, na verdade, o conceito de teve lá o pessoal chama de imersão ou batismo, né? As pessoas pensam muitas vezes que o batismo começou no cristianismo, mas o batismo não começou no cristianismo. O batismo foi... Alguns rabinos dizem que o cristianismo imitou... O cristianismo renovou. Alguns rabinos, alguns historiadores dizem que o judaísmo imitou uma prática judaica. Bem, isso é um pouco equivocado porque você não parte do pressuposto que o cristianismo já foi um dia judaico. Começou com o judaísmo e depois outras filosofias entraram e ele acabou mudando. Mas o judaísmo, o cristianismo, até mesmo o cristianismo em suas grandes vertentes sobre o que é imersão ou batismo, eles adquiriram também do judaísmo. A gente vai entender o que é batismo. O batismo teve origem na Torá, aí que eu coloquei lei contida na Torá. É importante entendermos que isso é uma mitzvah e a origem dela, para a gente poder compreender a sua plenitude e como a gente pode aplicar isso na prática de maneira correta. Pois sabemos que mais do que conhecimento da nossa vida, ela deve ser baseada na prática das mitzvot, na prática dos mandamentos, ok? Vamos lá. Na prática, a imersão, o que ela é? Ela é uma limpeza, isso de maneira funcional, que era um preparo do corpo físico nos locais onde o Eterno ali faz habitar o seu nome. A gente tem que lembrar que na cultura semita o nome era equivalente a uma representatividade. Então, quando as escrituras falam que ali fez habitar o seu nome, ele está falando especificamente de onde o Eterno coloca a sua presença. Essa parte que eu vou pular, falando sobre Beit HaMikdash. Então na parte 1b, essa foi a parte 1a, que é o batismo. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a parte 1b, o que é impureza cerimonial. O que será impureza cerimonial? Que as pessoas geralmente falam. Vaikra, Levíticos. Deixa eu pegar aqui. Vaikra, Levíticos. No Perek Yud Gimel, capítulo 13. E no capítulo 15, se a gente coincidentemente ou não a gente está estudando agora o Sefer Vaikra, o livro de Levíticos. Então no capítulo 15, no capítulo 13 e no capítulo 15 fala muito sobre isso, a gente vai estudar isso bastante. Não vai dar para a gente ler tudo aqui, mas do início fala assim, falou Moisés, quando o homem tiver na pele sua carne, uma inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa que se tornar na pele como praga de Tzaraat, então será levado a Harão, o sacerdote, e nos seus filhos sacerdotes. Aí fala sobre o exame, depois fala, deixa eu ver se eu encontro aqui. Em 7 dias, o 7º dia examinará, declarará limpo o homem, lavará suas vestes e será limpo. Mas, aqui está falando de Tevilá de vestes, né? Vamos passar pelas águas. Isso no versículo 6. Estou tentando achar aqui rápido para vocês um exemplo.
Não, a gente vai ter que ler o capítulo todo para achar cada parte. E como agora a gente está sem tempo, a gente vai direto na parte prática. Vamos lá. Então separem depois em casa o capítulo 13 e capítulo 15 de Levítico, de Vaikra, para vocês lerem ele todinho. Se tiver dúvida, vocês perguntem para mim, que eu vou tentar dar as respostas sobre cada versículo que vocês tiverem dúvida, tá bom? Então vamos lá. Nós vemos as primeiras citações de lavagem. A gente leu primeiro de roupa, mas também fala sobre a lavagem do corpo, tá? Essas citações eles falam de lavagem. As imersões citadas são cerimoniais. Nessas passagens nós vemos que o Eterno só dá a mitzvah, ou mandamento, sobre a tevilá por conta de eventos que precisam de asepsia. Para a cultura ocidental, bem como para a cultura vigente do mundo, creio que o banho é algo lógico. A gente pensa no banho, eu tive contato com uma doença, tive contato com uma secreção, com alguma coisa assim, é óbvio a gente tomar banho. Vamos lá. Porém, se colocarmos dentro do contexto que o banho não era algo comum no cotidiano do deserto, a gente começa a ver que mandar alguém passar pelas águas, por um contato com uma secreção, com o sangue, com o nidar, como é que é nidar em português? Menstruação. A gente tem essa dificuldade de tentar se colocar naquela época. Então a gente precisa entender o porquê que foi feito inicialmente. Tá? Isso a gente tem que compreender primeiro. Não tinha água fácil, havia uma escassez de água, não era tão simples encontrar a água. Os povos daquela época não tinham muito contato com o banho necessariamente, não se tomava muitos banhos por causa da economia de água. Então era importante para a asepsia essas aulas. Uma outra coisa também que não está falando aqui inicialmente, vai falar mais à frente, é uma coisa que a gente viu nessa paraxá dessa semana. Na paraxá de Saav, ele fala de um batismo. Vocês perceberam que fala sobre um batismo? Qual era o batismo que falou na paraxá de Saav? De utensílios, mas tem um outro, sobre pessoas. Qual é a imersão que fala? Sacerdotes. Tinha que o sacerdote passar pela tevilá. Por que ele tinha que passar pela tevilá? Quando ele começasse o seu ofício. Então, há uma tradição dentro do judaísmo, não são todos os grupos judaicos que fazem, mas os grupos judaicos que tomam a lahá do exemplo dos Kohanim, dos sacerdotes, o que eles fazem? Eles imitam esse fato quando vai fazer quando dá simchá, que é uma espécie de ordenação. Ele coloca a mão na cabeça do rabino, tá? E aí faz uma brachá, para que ele seja ordenado o rabino, e depois passa ele pela imersão, assim como se fazia com o sacerdote. Isso é uma tradição que é baseada na Torá, tá bom? A mitzvah, de fato, era para os Kohanim, para os sacerdotes, mas ela se tornou uma halahá, que é uma maneira de fazer como exemplo do que eles faziam, tá bom? Vamos lá. Nós estamos falando de um lugar de clima desértico, onde a água era um artigo raro. E não era fácil tomar banho naquela época. Muitos grupos da época, bem como outros povos do norte da África e da Ásia, são chamados afroasiáticos, grupo étnico chamado afroasiático, porque os hebreus eles eram considerados um grupo afroasiático, pelos historiadores, até os dias de hoje, tomam banho somente em ocasiões especiais. Não precisa ir muito longe. Na Europa, por exemplo, eles não tomam banho como aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. No Rio de Janeiro a gente toma banho praticamente 3 vezes ao dia. Egito. 13 anos para chover. 3 anos para chover no Egito. Mas na Europa, especificamente, as pessoas tomam banho, às vezes, todo dia. Uma vez por dia. Né? E muitas vezes demoram 3, 4 dias para tomar banho. Tem muitos europeus que vêm para cá para o Brasil e passam na casa de brasileiro, que o brasileiro chama o europeu de porco. Não é porque é porco, é porque lá faz menos calor, eles suam menos, e a cultura deles é que eles não tomam muitos banhos. Só se limpa com toalha quente. Precisa se limpar com toalha quente. Então vamos lá. A gente tem que entender essa questão cultural. Algumas pessoas imaginam a crença no Eterno e na Mikra, na Bíblia hebraica, como algo filosófico e místico, como fora da realidade. Mas como exemplo da Torre de Babel, lá em Shemot 33, onde o Eterno parece atuar nesse mundo com o seu verbo, sua membra, Milta, sendo assim o local onde se faz habitar deve ser uma realidade separada das demais. Kadosh, nesse conceito. Desde o conceito da Kedushá, da santidade,
Imagine um lugar repleto, um lugar em pleno deserto, com pessoas com pouca quantidade de água e mulheres em estado de menstruação, em um lugar onde a higiene é precária. O cheiro do sangue, por exemplo, junto ao suor, daria um clima desagradável ao momento de uma santidade. Sendo assim, o Eterno se preocupa com o ambiente de culto. Por isso, o óleo sagrado da unção era perfumado. Porque a tenda é um ponto de encontro entre o homem e o seu Criador. Parando para pensar nesse aspecto, qual pessoa não iria encontrar-se com a pessoa amada, perfumada, limpa, cheirosa? E é por isso a preocupação com o Eterno em relação à limpeza. Sendo assim, nós vemos a realidade extrema ao templo e ao tabernáculo era a sujeira e hábitos de limpeza escassos. E o Eterno nos ensinava o quanto ele dá valor à limpeza e à higiene. A Torá é um dos documentos mais antigos de saneamento básico, onde mostra que para o Eterno tudo é importante, que ele nos quer por completo. A gente estudou as Alahot, por exemplo, sobre como é que a gente faz para tomar banho, em relação ao uso do tefilim, em relação às orações, em relação à higiene, à asepsia. Se você for parar para pensar, o documento mais antigo que fala sobre higiene, que fala para você cobrir as suas fezes, é a Torá. A Torá fala que as fezes não podem estar expostas. Quando você estiver num lugar onde não tenha todo o ambiente de esconder as fezes, no caso de encanamento e saneamento básico, mesmo assim você deve fazer em um lugar fundo, onde você esconda suas vestes, para que não possa ficar à mostra. Contato com o sagrado não pode ter contato com resquício de cheiro, mau cheiro, fezes, odor e etc. Então assim, há uma preocupação. Haverim, a Torá proíbe você de ter contato de orações com o nome do sagrado com fezes. E eu já vi pessoas... E a boca também, né? Hã? E lavar a boca, né? Sim. Eu já vi líderes religiosos que falavam o seguinte: eu fui no banheiro para orar. Isso é um desrespeito total com o sagrado. Você ir no banheiro para orar é um desrespeito, porque a Bíblia diz: o meu nome não permanecerá em meio às fezes. Então, mas será que o Eterno vai se preocupar com o cheiro que está tendo? Não. Mas o nosso cérebro ele funciona como memória associativa. Todas as vezes que você sente um perfume, por exemplo, de alguém que você teve contato há muitos anos, por exemplo, uma avó, ou alguém que você amava muito, quando você sente o perfume dela depois de muitos anos, o que acontece na tua mente imediatamente? Você vai lembrar daquela pessoa. Toda a sua memória que você tinha com aquele contato volta para você naquele momento. Quando tem cheiro de chuva, o que você lembra? Da casa da avó. Quando você lembra daquele bolo gostoso que tua avó fazia, e aí você sente aquele perfume daquele bolo parecido, o que você vai lembrar? Do dia de férias com a sua avó, com aqueles momentos, etc. Então, Cavalinho, a memória que a gente tem ela é associativa. Então, se você acostuma a sua memória, quando você tem contato com fezes, lembra de alguma coisa relacionada ao sagrado, o que vai acontecer? Você vai associar o sagrado com fezes. Por isso que o Eterno proibiu você ter contato com fezes quando você tem contato com ele. Entenderam a questão? Não tem nada a ver que o Eterno vai sentir cheiro de cocô ou não. E não é importante isso. A associação do seu cérebro quanto ao contato com o sagrado, de uma coisa mais elevada que existe e uma coisa menos elevada da criação. Perceberam a questão? Então por isso que a higiene é muito importante. Vamos continuar. Eu fico observando essas pessoas que ficam xingando. A gente fala mais o nome do Eterno do que a gente, cara. Eu fico preocupado com isso. Porque a falta do respeito do que significa. Perde o valor. Vamos continuar aqui. O sacerdote e a purificação. Agora sim. Levítico, Vaikra, capítulo 8, no verso 6. Diz assim, vamos começar do 5. E disse Moshe Rabbeinu à congregação: isso é o que Hashem, Akadosh Baruch Hu, ordenou que se fizesse. 6. Então Moshe Rabbeinu fez chegar Haron, o Kohanim, Haron a Cohen, e seus filhos, e os lavou com água, os passou pela água, vestiu a Haron a sua túnica, e cingiu com o cinto, e vestiu com o manto, e pôs sobre ele o efodo, e cingiu com o cinto,
a sua obra. Favarim e depois fala sobre o Urim e Tumim. Para achar dessa semana, né? Qual é o motivo das roupas especiais dos sacerdotes? Qual é o motivo? Vocês lembram? A gente já estudou sobre isso. Por que o sacerdote usava uma roupa especial? Lembram? Não? O Eterno fala para que ele tivesse beleza e importância. O Eterno queria que ele ficasse bonito e rachuvo, uma pessoa importante. O que é uma pessoa rachuvo? É uma pessoa, digamos, imagina um popstar, imagina um astro, imagina alguém no congresso. É assim que Hashem queria que o sacerdote ficasse. Isso é um exemplo para a gente. O contato com o sagrado ele envolve a limpeza e ele envolve também você se sentir importante. Porque se você não se ama, como é que você vai respeitar o sagrado? Perceberam? Então, a grande questão do templo era o sacerdote se sentir que ele era importante. Mesma coisa hoje que a gente faz a Avodat Hashem, a gente faz serviço, a gente trabalha para o Eterno, a gente tem que se sentir importante. Se o pregador fala para você, se o professor, o Morel, o Rabino, ele fala para você o seguinte: você é um miserável, mas você está aqui porque você não merece, mas você está aqui porque o Senhor te amou, mesmo você não valendo coisa nenhuma. O que ele está fazendo? Porque você não se acha importante. Então você tem uma baixa autoestima, o que acontece com você? 1 Samuel, Shmuel Aleph, no capítulo 15, no versículo 22, por que o profeta disse que o rei Saul errou? Por que o rei Saul pecou? Qual é o motivo? 1 Samuel 5, 22 fala. Desobedeceu a ordem de Hashem? Vamos lá. Ok, desobedeceu a ordem de Hashem. Mas o que é... Sim, ele fez isso. Mas qual o motivo dele ter feito isso? Vamos lá, 1 Samuel, já que ninguém lembra. Se autocoroou também, né? Não se autocoroou, ele foi elegido pelo povo. 1 Samuel, aí chegamos no ponto, 15, 22. O que a Bíblia diz lá no 15, 22? Vamos lá. Por que Saul errou? Ele errou porque ele desobedeceu o Eterno? Errou porque ele desobedeceu o Eterno. Ele errou porque ele fez alguma coisa que só o sacerdote podia fazer, que ele fez no lugar do sacerdote? Sim, mas qual é a fonte, qual é a raiz? Vamos lá. Samuel, porém, disse, lá no 15, 22, porventura o Senhor tanto fez holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que obedecer ao Senhor é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que gordura de holocausto. Essa versão aqui provavelmente está com um versículo diferente. Deixa eu ler um pouquinho antes e um pouquinho depois para achar o versículo. 20. Respondeu Saul a Samuel. Ah, não, aqui acho que é 16 ou 17. Vou tentar. Ah, tá. Tá, olha só. 16. Depende da versão. Na versão judaica é 15 e 22. Mas vamos ver uma outra versão aqui que está no versículo 16. Então disse Samuel a Saul: espera que eu te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu Saul: fala. Então o que o Eterno falou para Samuel, o profeta? Prosseguiu, pois, Shmuel: embora você não se ame aos seus próprios olhos, porventura não fosses feito cabeça das tribos de Israel, o Senhor te ungiu, o Senhor te fez Mashiach e rei sobre o povo de Israel. Qual era o motivo então que o Senhor falou para Samuel e Samuel disse para Saul? Você não se ama aos seus olhos. O motivo principal pelo qual ele errou, Saul, que ele fez toda aquela bagunça, desobedeceu tanto, o motivo foi porque ele não se amava aos seus próprios olhos. Se você não se ama, eu não estou falando para você se tratar os outros mal, que você é o bambambam, que você é o melhor de todos, mas se você não se acha importante, qual é a diferença de vocês que estão aqui para as pessoas que estão lá fora? O Eterno age com misericórdia e graça para conosco? É. Mas você não fez nada para isso? Você não pegou lá, não falou assim, a partir de hoje eu vou tomar uma decisão na minha vida e vou obedecer ao Eterno? Isso foi o motivo pelo qual Hashem te escolheu. Porque você tomou uma decisão. Não ache que você é o cocô do cavalo do bandido. Não ache que você é um gafanhoto aos seus olhos e que eles vão comer com vocês como pão. Não é isso que você tem que sentir. Você tem que sentir, na verdade, que você é uma pessoa importante. Ok? Então vamos continuar. Fala sobre a imersão dos sacerdotes. A princípio, além de poder achar que essa imersão é um fim cerimonial, porém ela é uma imersão memorial.
e trabalhava também com limpeza. Então, para a gente entender o que é essa limpeza, vamos entender o que é a palavra rechatz. O que é a palavra rechatz? Significa limpar, limpar em suas diversas explicações e conceitos. Eu vou passar aqui os versículos, depois eu vou explicar o conceito também que eu estava conversando com minha esposa essa semana. Levítico vai criar 8:6 o seguinte: então Moshe Rabbeinu fez chegar a Arão e seus filhos e os lavou com águas, os imergidos. Por que ele fez isso? Está lá em Vaikra, diz o seguinte: que ve'et hakarav ve'et hakaraim. Vamos lá. Porém a fressura, as pernas lavou com água. Aqui está rechatz bemaim. O Eterno e Moshe queimou o carneiro no altar do holocausto com cheiro suave, uma oferta queimada ao Eterno, como o Eterno ordenou. Então lavar com água é rechatz hamaim. Lavar é trazer pureza. Vamos tentar ir em outra passagem para poder entender. Está lá no 2 Reis, no capítulo 5, no versículo 13, diz o seguinte: então chegaram a ele os seus servos e falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais dizendo-lhe que te faça, lava-te e ficarás puro. Quem era essa pessoa? Naaman, quando pediu para o profeta Elisha para que purificasse no rio Jordão, não é isso? No Iada? Vamos lá. Qual é a palavra que ele usou aqui para ficar limpo? Rachatz hatová. Rachatz vetahor. Né? Limpo e puro. Então aqui a gente está usando purificação da carne. Aqui tem muita coisa. A gente está nos 22 minutos. Não quero me estender muito. Eu quero me estender só até a meia hora. Então vamos lá. 1 Reis 5:12, vocês anotem para depois vocês lerem. Vaikra, Levítico 22:6. Mishlei, Provérbios 30:12. Vou ler primeiro essa passagem do Provérbios para a gente poder entender melhor. Depois a gente vai só dando as mensagens, depois vocês vão anotando. Há uma geração que é pura, tahor, aos seus próprios olhos, mas nunca foi lavada, rachatz, de sua imundícia. Aqui é uma questão, não é física. Aqui ela está falando de conceitos de pureza, de consideração de puro ou impuro. Isaías 4:4 já fala outro sentido. Ele não usa o sentido físico, ele usa outro sentido. Qual é o sentido? Quando Adonai lavar, rachatz, a impureza das filhas de Sião, a limpeza, o sangue de Jerusalém, e limpar o sangue de Jerusalém no meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. Esse aí a palavra é ratzar, tá? Falando de lavar. E a gente vai entender essa questão da pureza no sentido de lavar. Aqui não está falando nada sobre uma lavagem física, mas sim uma lavagem conceitual, daquilo que acredita, de pureza na mente, vamos dizer assim. Isso aqui é depois, posteriormente, que foi começando a usar. Na Torá não usava esse conceito. Esse conceito só foi usado também lá no Tanakh. E Shemot 25:38 falou o seguinte: os seus expevitadores, os seus apagadores serão tahor, serão puros. Aí está falando sobre os materiais do Beit HaMikdash, do templo. Lavai-vos e purificai-vos, Isaías 1:16 fala assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. O lavai-vos aí está falando de maldade dos atos. Então a Bíblia não só trata a pureza física, cerimonial, não somente a pureza intelectual, mas a limpeza dos atos. Então há vários tipos de purificação. Então a purificação do mikvah, do lavar com águas, ele está em vários níveis, da mente, dos atos e também cerimonial, da sujeira do corpo mesmo. Então esses são vários conceitos diferentes que o Tanakh traz. Existem muitos versículos, mas não quero trazer todos aqui para vocês, só quero só que a gente pense sobre eles. Então agora eu vou explicar um pouquinho. Essa última parte aqui onde eu vou falar, depois eu vou dar para você esse meu livro aqui, é um livretinho
que fala sobre as alahot de purificação. Ela explica o que é purificação nesses níveis. Então vamos lá. Êxodo 30, versículos 35. Tem vários conceitos aqui que eu vou explicar direitinho no livro, mas estou tentando resumir para vocês o que o livro diz, tá? E diz assim nesse versículo: e disto farás incenso. O que vai falar? Vai fazer um perfume segundo a arte de perfumista, temperado e tahor, puro e santo. Vem cá, existe perfume puro? O que é perfume puro? Existe um perfume puro, existe um perfume impuro. Esse perfume é que tem, intelectualmente tem uma impureza na mente, é nos atos. É o que esse perfume impuro? A gente vai entender isso aí, esse conceito. Salmo 51, 12 fala o seguinte: Lev tahor bara li Elokim veruvar nakon. Então diz assim: cria em mim, Elohim, um coração tahor, puro, e renova dentro de mim um espírito reto, berakvi. Então, Caverino, o que é esse criar em mim um coração tahor, puro? O coração ele pode ser puro? Tem sujeira no coração? Como é que fala? Como é que faz? O que é o conceito? O que significa? A gente vai entender um pouquinho esse conceito. Aqui a gente vai ver um conceito que é retirado de elementos externos. Zacarias 3:5. E disse: ponham-se um turbante limpo, tsanaf tahor. O tsanaf era aquele turbante cerimonial, tá? Na sua cabeça. E puseram um turbante limpo, tsanaf tahor, sobre a sua cabeça, e vestiram-no as roupas. E o Malach de Hashem, o anjo do sagrado, estavam em pé. Zacarias 3:5. Tem várias outras passagens. Agora eu vou falar sobre água viva não, para falar sobre o mikveh, o corpo de águas vivas, eu vou falar depois. Vamos falar sobre esse conceito de pureza então. A gente já viu que existe um perfume puro. Se existe um perfume puro, a gente tem que entender o processo como se fazia ele, o óleo, e a gente tem que entender o que é o impuro. A gente tem que entender o que é uma mente pura e uma mente impura. A gente tem que entender o conceito de corpo puro e corpo impuro. A gente precisa entender todos os conceitos de mente pura, mente impura, tá? Então eu quero conceituar para vocês de maneira bem específica, porque dificilmente a gente para pensar sobre isso. O que é pureza? Vamos tentar conceituar de acordo com aquilo que a gente conhece da vida. O que é pureza? Algo limpo. É um pouco lógico, algo limpo. Vamos explicar o que é limpeza. Retirado do pecado. Não, eu não quero que vocês conceituem de maneira filosófica, nem tampouco religiosa. Eu quero que vocês me expliquem, digamos que eu não conheço, eu nunca ouvi falar do que é pureza. Explica pra mim o que é pureza. Puro, limpo. Algo que não tem contaminação com outro elemento a não ser o próprio. Vocês já fizeram aula no passado. Mas vamos lá. Aqui que a Miriam falou? A Miriam falou o seguinte, repete o que falou. Algo que não tem contaminação com outro elemento que não seja da própria natureza. Isso? Então vamos lá. Ela disse, por que você aprendeu isso? Ela falou o seguinte, que o conceito de puro é o seguinte, toda a parte natural sem nenhum elemento externo. Vocês entenderam isso? Entenderam? Ou não? Tá difícil? Então explica pra mim. Aqui não tem nada, não tem outro elemento misturando esse elemento. Esse é um elemento único. Isso, agora eu vou dar... Por exemplo, a água do rio. Água do rio, límpida, transparente, é algo natural. Se ela tiver uma mancha de óleo que não pertence àquele meio natural, ela está suja. Exatamente. Tá. Ótimo exemplo. Agora eu vou dar alguns exemplos para ficar mais dentro do cotidiano de vocês, que vai estar dentro do meu livro. A terra, ela é suja? É considerado sujeira? A terra? É considerado sujeira? A terra em si, não. Terra de terra, não. Depende de qual contexto está escrito. Então, vamos lá.
Se você está num quintal, você varre a terra? No quintal de terra? Não. Vamos lá. Você varre a folha. Por que você varre a folha? Porque aí ela não faz parte do elemento da terra. Exatamente. A folha é um corpo que não tem a mesma natureza da terra. E por isso você retira ela dali, porque ela é um corpo estranho. Então você não varre terra, correto? Você tem na sua casa um chão de granito ou um azulejo bonito que a sua esposa ama. Aí você entra de sapato, cheio de terra dentro de casa. O que vai acontecer? Uma vassourada. Xerritar ou uma vassourada. Né? Arrumar um problema no resto da vida. Mas por que ela briga se a terra não é suja? Porque o elemento do chão ali é azulejo, é granito. E se ele tiver a terra naquele elemento, ela vai ser considerada impura. Entenderam qual é o conceito de puro e impuro? A terra no quintal ele não é sujo. Porque a terra, dentro da terra, ela é limpa. A folha na árvore, ela é limpa. Você não precisa tirar a folha da árvore. Quando ela cai no quintal, ela é um elemento externo, ela é um corpo estranho. Correto? Entendemos? Então, a mesma coisa. O que é um óleo puro? É um óleo que tem dentro dele toda a mistura ideal para aquela natureza do óleo. Se tiver qualquer elemento externo, ele é considerado impuro. Ok? A mesma coisa é a questão, por que a mulher, agora vocês conheceram qual é o conceito da Torá, da Bíblia em relação ao que o Eterno imagina, o que é puro e impuro. Tá? Vamos, um outro exemplo do corpo. Se eu pegar um micro-organismo e colocar dentro do meu corpo, o que o corpo vai encarar aquele micro-organismo? O corpo estranho. O que ele vai fazer? Vai reagir, vai tentar expulsar. É um corpo. Vou dar um exemplo. A pessoa faz um transplante. Sim. E ela tem que, o resto da vida, tomar um medicamento para que os anticorpos não reconheçam que há um corpo estranho nela. Para enganar o corpo. Para enganar o corpo. Sim. Então, o corpo tem que ser enganado. Tá. Quando não existe esse medicamento, então acontece a morte. Tá? Ok. Beleza, aproveitando que a gente é época de purinho. Então vamos lá. Vamos tentar compreender então isso de maneira mais geral. Então por que dentro dessa lógica, vocês vão me explicar o porquê que a mulher fica considerada impura no estado de nidá. O que é nidá? Menstruação. Por que ela é considerada? Vamos lá. O pessoal mais antigo não pode, não vale. Quero o pessoal mais novinho. Porque aquele sangue não era para sair, sabe? O sangue não era para sair? Vamos lá. Outra pessoa. Na verdade, o óvulo dela foi preparado, né? Como não foi fecundado, o corpo espera aquilo. Mas o corpo dela era puro, só que porém naquele período ela está com aquele sangramento que deixa ela impura, mas não é natural dela. As duas explicações são excelentes. Em primeiro lugar, o David falou o seguinte, que aquele sangue não era para estar ali. E o Marcelo falou uma coisa seguinte, falou que o corpo é preparado para receber uma fecundação, uma vida, e não foi fecundado. Como não foi preparado para receber uma vida, então ele expele toda aquela preparação que teve para receber uma vida. Mas quem é responsável mesmo por isso são os óvulos, porque eles giram uma grande velocidade e acaba ferindo a parede do útero. Não, então, mas ele faz isso para poder tirar tudo aquilo ali e preparar de novo para receber um novo óvulo. É perfeito. Ele começa a rodar, tá? Mais de 60 Hz, e aonde coisa pequena, então a grande velocidade Não, a questão não é da velocidade então, em si, a questão existe um óvulo que ele está ali preparado para ser fecundado. Não Todo foi. o útero, todo o seu endométrio, ele é preparado para que seja fecundado. A partir do momento que não houve a fecundação, o que acontece? Esse óvulo, ele cai, ele vai embora, assim como toda a parede do útero se desmancha, se desfaz. Por isso que tem a velocidade. Agora vamos entender o conceito de pureza e impureza no conceito social da época. Então, como é que as pessoas entendiam essa questão do sangramento para o contexto social da época? Estou falando cultural, da sociedade. Como é que era entendido?
Porque ia estar sujo por causa do que não tinha água, né? Assim, para poder se limpar. Isso. Então o mau cheiro ia afetar outras pessoas, né? Que vivem em sociedade, ela incomodar. E como é que aquela sociedade via o sangue? Não só sujo, também. Vamos parar para pensar. Fora a questão da higiene, porque fedia mesmo, tinha mau cheiro. A questão é a seguinte, a pessoa está perdendo sangue. O que acontece com uma pessoa, na lógica que a pessoa está perdendo sangue, a pessoa está perdendo a vida. Então vamos lá. O Gaon de Vilna, um grande sábio chamado de Gênio de Vilna, um grande rabino, ele disse que o corpo de um tzadik, de um justo, de um grande homem, um gadolador, um gigante da geração, ele é mais impuro quando ele morre do que uma pessoa comum. Por que ele disse isso? Porque, vamos tentar explicar isso de novo, esse conceito é meio antigo. Aqui tem o marco zero, digamos, isso aqui é o marco zero, tá? Para vocês agora. Imagina que aqui é uma régua e aqui é o marco zero. Para a sua direita, tá certo aí? É invertido, né? Para a sua direita é números positivos. Para a sua esquerda é pontos negativos. Se eu tenho mais 10, qual é o equivalente do outro lado da régua? Menos 10. Se eu tenho mais 20, qual é o outro equivalente na régua? Menos 20, correto? Então vamos lá. Quem tem maior capacidade de gerar vida? O homem ou a mulher? Então quem é mais puro dentro da Bíblia? O homem ou a mulher? A mulher. Então na perda da vida, quem é considerado mais impuro? Porque o contrário da positividade grande gera uma grande quantidade de negatividade. Perceberam? Por exemplo, se você tem uma bexiga, imagina uma bexiga. Se eu largo essa bexiga, ela que tamanho que ela vai ter? O mesmo tamanho. Se eu encho essa bexiga no máximo de capacidade que ela tem, e depois